A realidade da violência, da injustiça, da doença, da morte e de tantos outros males podem tentar tirar a sua esperança e até fazê-lo pensar que Deus perdeu a guerra contra as trevas. Contudo, precisamos lembrar de que na cruz Jesus pareceu ter sido derrotado, mas foi justamente através da sua morte que ele triunfou sobre o diabo, sobre a carne, sobre o mundo e sobre a morte. Portanto, viva como vitorioso, pois em Jesus somos mais que vencedores. Uau, né? Hoje nós vamos estudar a lição de número 7. O império das trevas destruído. O quão importante é nós entendermos que o poder das trevas foi destruído principalmente em um momento como hoje, onde as trevas elas já não estão mais sendo algo vergonhoso, já não está sendo mais algo escondido, mas sim aos olhos de todo mundo e tem sido até mesmo aplaudido, premiado. As pessoas têm preferido olhar para as trevas, né? Então, o quão é importante nós refletirmos de que esse império das trevas ele já foi destruído. E como você sabe, essa série de lições é sobre a mensagem da cruz. Tudo que a cruz fez por nós são esses tópicos que nós estamos tratando. E então vamos lá para o texto base. Cancelando o escrito de dívida de que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, cravando-o na cruz, e despojando os principados e as potestades publicamente, expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. Colossenses 2, do 14 ao 15. O objetivo: compreender que um dos resultados da obra de Cristo na cruz é a vitória sobre as forças do mal, pois por meio da cruz Jesus derrotou o diabo, a carne, o mundo e a morte. Então esse é o objetivo da lição, nos ensinar mais um pouco sobre a mensagem da cruz. Foi isso que a cruz nos trouxe, isso que a cruz nos revela, que o império das trevas ele já foi destruído. Abra sua Bíblia aí em 1 Coríntios 1, 18 e nós vamos ler até o verso 25. Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios, rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o erudito? Onde está o questionador dessa era? Acaso não tornou Deus loucura a sabedoria deste mundo? Visto que na sabedoria de Deus o mundo não conheceu por meio de sabedoria humana, agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Os judeus pedem sinais milagrosos e os gregos procuram sabedoria. Nós, porém, pregamos Cristo crucificado, o qual de fato é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte do que a força do homem. Então, olha só o que esse texto nos trouxe, né? Que foi a mensagem da cruz. Foi a mensagem da cruz que hoje nós podemos perceber que ela é vista como loucura, né? E há muito tempo, né, ela já tem se visto, mas isso só tende a aumentar. Então, esse foi um dos resultados da cruz. Trazer que a sabedoria de Deus ela é tão suprema, ela é tão acima da nossa, que até mesmo a fraqueza de Deus é mais forte do que a nossa força. De que a loucura, né? Porque a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria humana. A nossa sabedoria ela é limitada, né? Aqui o primeiro tópico que aparece aqui na lição é a derrota do diabo. E um dos resultados da cruz é a derrota das trevas, é a destruição, né? E aqui o primeiro tópico é a derrota do diabo. E eu vou ler uma parte bem resumida aqui dessa lição. O diabo lidera um exército de anjos maus. Então nós devemos ter essa consciência de que ele lidera um exército e que ele, apesar de ter suas limitações, aqui diz apesar de ter suas limitações. Então, com isso, nós entendemos que sim, ele tem limitações. Sim, tem campos, tem coisas que ele não pode fazer.
tem suas ações limitadas por Deus. Satanás tem e age com poder. Mesmo ele sendo limitado, mesmo ele precisando da permissão de Deus para as coisas, ele ainda assim tem poder. Nós precisamos ter essa consciência, mas principalmente ter a consciência de que o nosso Deus é maior. Porque o que nós vemos acontecer muito entre os cristãos, ou até mesmo não cristãos, é que nós ficamos mais impressionados com as coisas das trevas e nós acabamos nos esquecendo de que Deus, ele é maior do que todas essas coisas. E aqui em 2 Tessalonicenses 2:9 diz assim: a vinda deste perverso é segundo a ação de Satanás, com todo o poder, com sinais e com maravilhas enganadoras. Então aqui mostra que o diabo ele consegue fazer mágicas, ele consegue fazer sinais e com maravilhas, mas elas são enganadoras, elas são farsas, elas são mentirosas, né? Então sim, nós devemos ter a consciência de que ele tem poder, mas nós também devemos nos lembrar que ele é limitado, de que é Deus quem permite o que ele pode fazer, até onde ele pode ir. E com isso a gente pode lembrar da história de Jó, que inclusive está falando aqui na lição um pouco, mas eu acredito que você já deve ter ouvido falar um pouco sobre Jó, de que o Satanás ele queria tentar a vida de Jó para provar para Deus que Jó só o adorava pelas coisas que ele tinha, mas Deus ele tinha confiança no coração de Jó e ele falava: pode mexer em tudo, menos na saúde dele, não toque na vida dele. Então, com isso, nós sabemos que ele tinha que pedir a permissão de Deus. E o que Deus falava para ele não tocar, ele não podia tocar. Então, é algo muito importante de nós nos lembrarmos, de nós termos em mente, né, de que Deus, ele tem o controle. Deus tem o controle de todas as coisas. Agora, indo aqui para o segundo tópico, a derrota da carne. Ou seja, a derrota do pecado, a derrota da escravidão, do que nos manteve preso por muito tempo, né? O domínio, porque nós estávamos dominados, né? Quando nós não conhecemos Jesus, nós somos dominados pelos nossos próprios vícios, pelos nossos próprios gostos, pelas coisas que nós queremos fazer para desobedecer a Deus. Mas quando nós conhecemos verdadeiramente a Deus, nós somos libertos disso. E nós vemos que nós não precisamos ser aceitos em um grupo, né? Nós não precisamos fazer coisas erradas para ser aceito em um grupo, nós não precisamos ir para X lugar para nos mostrar. Não, nós entendemos que nós não somos mais escravos disso, nós não somos mais escravos do pecado. Então, nós precisamos ter em mente que em Jesus nós conseguimos vencer a nossa carne, porque, como na palavra fala, é uma luta contra nós mesmos, é uma luta de você contra você mesma, é a sua carne querendo fazer as coisas e você decidindo não fazer. Então, é difícil, mas em Jesus nós conseguimos. Marcos 7:21. Pois do interior do coração dos homens vêm os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios, as cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância e a insensatez. Todos esses males vêm de dentro e tornam o homem impuro. Então aqui está deixando bem claro o que é a carne. Quais são as vontades da carne? E olha quão complexo é pensar isso, de que isso vem de dentro de nós. É um desejo que vem de dentro de nós e é algo que nós devemos lutar todos os dias, porque isso nos torna impuros. Nós devemos buscar a santidade, a pureza, e exatamente o que vem de dentro de nós nos torna impuros. Olha como é complexo, mas em Jesus nós somos lavados, em Jesus nós somos limpos, em Jesus nós somos capazes de vencer, não pela força do nosso braço, mas porque Jesus já fez o maior sacrifício, porque Jesus ele nos limpa, porque Jesus ele nos purifica. E aqui na lição eu achei um trecho aqui muito interessante, que é assim: visto que somos por nós mesmos incapazes de vencer a carne, devemos reconhecer que foi na cruz que Jesus desfez a tirania da carne. Sabemos que a nossa velha natureza humana
foi crucificada com Cristo, para que o pecado não tivesse mais poder sobre a nossa vida e dele deixássemos de ser escravos. Romanos 6:6. Então, olha o que a cruz fez por nós. Nos libertou da nossa própria carne, aquilo que está dentro de nós, que nos aprisiona, aquilo que está dentro de nós, que nos para, que nos torna impuros. Jesus nos libertou disso. Isso é muito interessante, né, de pensar que nós temos que lutar com algo que está dentro de nós. Mas lembre-se que nós já vencemos, porque Jesus, ele declarou que ele venceu. Jesus, ele declarou que ele venceu no momento em que ele não pecou, no momento em que ele não cedeu às vontades da carne dele. E isso é muito interessante. E nós devemos pensar, refletir no começo desse versículo. Sabemos que a nossa velha natureza, é a nossa velha natureza, é o nosso velho homem que desejaria isso, mas nós não vivemos presos a uma velha natureza. Nós vivemos uma nova vida com Cristo. Aleluia, né? Agora vamos para o terceiro tópico, que é a derrota do mundo. As opiniões, as críticas, enfim, as ideias do mundo, é isso que foi destruído. Aqui tem um versículo que diz assim: vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo faz-se inimigo de Deus. Tiago 4:4. É muito importante nós nos lembrarmos disso, porque muitas vezes o nosso ego, ele quer ser aplaudido pelas pessoas. Nós queremos que as pessoas entendam o que nós estamos dizendo, que elas nos aplaudam, que elas nos acham certos. Mas a própria palavra diz que isso não vai acontecer. A própria palavra diz que não é isso que vai acontecer, que as pessoas vão achar que é loucura aquilo que nós cremos, que as pessoas vão achar que é loucura buscar a santidade, buscar a verdade, buscar a Deus, vão pensar que é loucura, vão pensar que é coisa errada. Mas, nós ficamos pensando, nossa, eu tô sendo atacado no Instagram, eu tô sendo atacado não sei na onde, pensando que isso é algo muito ruim, mas lembre-se, se você busca a amizade do mundo, os aplausos do mundo, você está se tornando inimigo de Deus. E o quão forte é isso, né? O quão forte é pensar que quando nós desejamos que o mundo nos aceite, que o mundo nos ame, que o mundo nos aplauda, nós estamos desejando ser inimigos de Deus. E nós devemos lembrar que o mundo, ele já foi derrotado por Jesus. Aqui diz: Jesus rejeitou completamente os valores distorcidos do mundanismo. Nós também podemos vencer a tirania do mundo através de Cristo. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? 1 João 5:5. Jesus, ele rejeitou completamente as ideias e os valores do mundo. Na época em que ele veio aqui à Terra, ele rejeitou, né, as ideias, ele rejeitou os valores que estavam sendo criados ali naquela época, e nós também devemos ser assim, porque se nós devemos nos parecer com Jesus, não importa os valores que estão sendo construídos agora, as regras que estão tentando colocar agora, os valores distorcidos, né? Porque aqui os valores são coisas importantes, mas não os valores distorcidos do mundanismo, né? E nós devemos nos lembrar disso, que nós cremos no Filho de Deus. Nós cremos em Jesus, que foi na contramão do mundo. Então, é algo que nós também devemos fazer. Agora, indo aqui para o quarto tópico, que é a derrota da morte. A derrota da morte, eu acho que ela fica muito clara pra gente quando nós vemos, por exemplo, nos milagres de Jesus, ele ressuscitava algumas pessoas, né? As pessoas já tinham morrido e ele ressuscitava, né? Como, por exemplo, Lázaro. Ele chamou Lázaro para fora da onde seria o que a gente imagina como caixão, né? Seria, sai do caixão ali, mas era a tumba, né? Não, era tumba? Agora eu esqueci o nome. Mas tá aparecendo na imagem aí? Ele saiu daí de dentro, que para nós hoje é um caixão, né? Mas então, ele tava ali mostrando que ele tinha poder sobre a morte. Mas quando Jesus ele ressuscitou da cruz, quando ele foi morto, crucificado, foi tampado ali, foi colocado nesse lugar, mas mesmo assim, ao terceiro dia ele ressuscitou. Quando ao terceiro dia ele ressuscitou, ele decretou o fim da morte.
A morte, antes, quando nós pensamos assim, a morte é o fim, a morte acaba, a morte é quando acaba a vida. Mas depois da cruz de Jesus, a morte parou de ser o fim, ela perdeu o poder, porque nós sabemos que aqueles que são os filhos de Deus, aqueles que decidem caminhar com Deus, amá-lo de todo o coração, seguir os seus caminhos, naquele dia irão ressuscitar. Naquele dia irão voltar à vida, irão acordar, né? Que nós entendemos mais isso como um sono, né? Então eles irão despertar quando Jesus voltar. E isso é muito lindo, porque a morte, ela será o último inimigo a ser extinto. A morte, ela já não tem mais poder sobre nós, porque nós já entendemos que a morte não é mais o fim. E quando Jesus voltar, você entende que você vai viver para a eternidade? E não é uma eternidade de uma vida medíocre, de uma vida comum, de uma vida sem graça, mas é uma vida eterna ao lado de Deus, é uma vida eterna ao lado do Criador, fazendo tudo que Ele vê, tudo que Ele faz, nós iremos ver, sabe? Nós iremos estar ali lado a lado em uma vida em eternidade, em harmonia, em paz, sabe? Sem nenhuma preocupação, sem nenhuma tristeza, sem nenhum choro. Isso é muito interessante, né? Aqui na página 48, tem umas partes que é conferindo o Antigo Testamento. Se você tem a sua lição bíblica aí, eu acho que essas partes elas são muito importantes, porque, como o próprio tema fala, né, conferindo o Antigo Testamento, que ela mostra, essa parte das lições, ela mostra que todas as coisas que acontecem no Novo Testamento já estavam preditas lá no Antigo Testamento. E um versículo que no caso eu já citei em algumas lições, eu não vou me lembrar exatamente o título, mas eu já usei esse versículo e é um versículo que eu gosto muito, mesmo que ele pareça assim ser um versículo meio assustador, ele é um versículo de muito amor de Deus por nós. Farei que haja inimizade entre você e a mulher, e entre a sua descendência e o descendente dela. Ele lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. Gênesis 3,15, que aqui foi quando Adão e Eva pecaram e Jesus ali naquele momento em que eles tinham errado, naquele momento em que eles tinham desobedecido, Deus foi lá e já colocou a provisão, porque o descendente da mulher é o próprio Jesus, o descendente que ferirá, né, ferirá a cabeça é Jesus, porque Jesus irá destruir. Sabe, isso é muito lindo de nós pensarmos de que desde sempre Deus ele já tinha um plano constituído, Deus já tinha a mensagem da cruz constituída, Deus já tinha todos os objetivos da cruz, que era nos trazer para mais perto e destruir as coisas que não são dele, né? Como esses 4 tópicos que nós tratamos aqui na lição. Então, é algo muito lindo, muito importante de nós pensarmos. E como eu sempre gosto de ler aqui o desafio semanal, eu acho muito importante, que diz assim: nós devemos amar a mensagem da cruz. Nós devemos amar a mensagem da cruz. Você deve amar o que está escrito aqui na palavra. Você deve amar o que Jesus fez. E também diz que ela deve estar em nosso coração. E segundo, devemos proclamar a mensagem da cruz. Nós devemos falar sobre ela, nós devemos ensinar sobre ela. Porque olha só, nós estamos apenas na lição 7 e nós já aprendemos tantas coisas sobre a mensagem da cruz, sobre o que a cruz nos diz, sobre o que a cruz significa para nós. Então, imagine só o que terá nas próximas lições. Imagine só o que o Espírito Santo pode te revelar lendo a palavra de Deus, entendendo o que a cruz significa. E as pessoas, elas precisam conhecer essa verdade. As pessoas precisam saber que Deus as amou desde o Éden, que Deus amou elas e preparou um plano perfeito para que alcançasse o coração delas. O mundo precisa ouvir isso, mesmo que ele não queira, mesmo que muitas pessoas vão contra, mesmo que muitas pessoas nos persigam por conta disso. Nós devemos falar deste amor de Deus, nós devemos falar da justiça de Deus, nós devemos falar sobre a verdade de Deus. E aqui diz
Existem muitas pessoas que precisam ouvir que existe vitória sobre o império das trevas. Por isso, pregue o Cristo crucificado. Glória a Deus. Vamos fazer uma oração? Senhor, meu Deus, meu Pai, aqui estão os teus servos e servas, aqui estão os teus filhos e as suas filhas, Jesus. Nós queremos levar a tua palavra, nós queremos ter a tua palavra em nossos corações. Espírito Santo, eu te peço, coloque a tua palavra no coração deste ouvinte, no coração desta pessoa que está assistindo, Senhor Jesus. Coloque, Pai, em nossos corações aquilo que é da tua vontade, que nós venhamos ler a tua palavra, que nós venhamos cada vez mais entender de ti, Deus. Porque o mal, Pai, ele não tem mais poder sobre nós, porque o Senhor nos salvou, o Senhor nos amou, o Senhor olhou para nós e nos quis por perto. Deus, eu declaro que esta pessoa, Pai, a sua filha amada, o seu filho amado, Pai, possa, Deus, proclamar a tua palavra por onde quer que ele vá. Que em nome de Jesus nós sejamos verdadeiros cristãos. Que em nome de Jesus nós não nos importemos com o que o mundo vai falar de nós, com o que o mundo vai fazer contra nós, mas que nós possamos nos importar em levar a mensagem da cruz. Amém. Que o meu coração e o seu permaneçam em chamas para sempre até a volta de Cristo. Amém.